O desenvolvimento pessoal e especialmente o profissional devem muito ao impulsionamento forte que as edtechs trouxeram para o mercado. E no episódio de hoje, nós vamos conhecer um projeto que tem exatamente esse objetivo. Esse é o Conexão Empreendedorismo. Bem-vindos a mais um episódio do Conexão Empreendedorismo. Hoje, na presença do amigo aqui, Cláudio Matos. Seja bem-vindo, Cláudio. Obrigado, Kael. Obrigado, Bruno. Obrigado ao pessoal da técnica aqui também, pela recepção aqui nos estúdios de vocês. E fico feliz pelo convite, por poder expor um pouco da minha carreira aí, de como eu cheguei até esse momento aqui empreendendo e falar um pouco do nosso projeto aí, que é a Cultive. Boa, excelente. E, claro, ao meu lado aqui, Bruno Nasser, co-host e também CEO da Nextnautas, apoiador aqui do nosso canal. Mais um episódio junto aí, né? Mais um, não, tá... Sempre um prazer, ainda mais, né, empreendedores de... Eu gosto sempre de falar, né, empreendedor serial, né, que é aquele cara que vem empreendendo em vários projetos. A gente aqui no bastidor já teve bastante spoiler, tá, pessoal? Mas vamos deixar aqui pro nosso bate-papo. Beleza. Cláudio, a gente sempre começa as conversas aqui pedindo para o nosso convidado contar um pouquinho da sua história, contar dos seus projetos, que assim, quem não te conhece, que é difícil, né, já vai ter uma noção aqui de quem que é a peça que está conosco aqui hoje. Então, fique à vontade. Valeu, Kael. Então, vamos lá. Eu tenho uma trajetória como empreendedor um pouco diferente da maioria, né? A maioria dos empreendedores, principalmente na área que a gente atua, né? Na área de edtech, na área de tecnologia, a maioria iniciou a carreira, iniciou a jornada empreendendo já dentro da tecnologia, dentro do marketing, dentro de alguma carreira afim, né? Ali, coligada ali às carreiras de marketing, de tecnologia, e normalmente muito cedo também, né? Normalmente naquela fase ali já pós-adolescente, quando começou às vezes começou a jogar videogame, jogar computador, começou a programar, e aí dali pra frente virou empreendedor. A minha trajetória é um pouco diferente. Primeiro pela idade, né? Agora eu tô com quase 42 anos e faz cerca de 10, 12 anos que eu comecei a me entender empreendedor, né? Me ver como empreendedor, né? Já tinha uma trajetória profissional antes, né? Então você já veio com mais bagagem, digamos assim, né? Isso. Já vim um pouco tardiamente, mas na verdade eu acho que isso com certeza ajudou bastante, né? E, como eu estava falando, né? Não venho de nenhuma dessas áreas de estudo que normalmente é da onde surgem os empreendedores, né? A minha formação é em Direito, então lá na época pós-universidade, pós-faculdade, eu estava estudando porque eu queria ser juiz, queria fazer concurso para magistratura. E como ainda é assim, né? Naquela época começou um pré-requisito que era você ter 3 anos de prática até você poder fazer um concurso para magistratura. Então eu comecei a fazer cursinho, trabalhava advogando, pouquinho ali, que era aquele mínimo necessário para completar essas horas aí, esses anos de prática, mas fazia cursinho. E aí, dentro do cursinho, né, quando eu comecei a fazer os concursos públicos, passei em alguns e tal, e aí eu comecei a reparar que quando o professor falava alguma coisa ali sobre qualquer livro, o pessoal na minha frente com o notebook saía comprando livro. Saía comprando livro para tudo que é lado. Nesse mesmo tempo, eu tinha um amigo, um pouquinho mais... não é nem mais velho que eu, mais novo, mas se formou um ano antes que eu, e esse meu amigo era professor de cursinho, e ele me comentava que as editoras buscavam ele para escrever livro, apostila, mas que pagavam muito pouco na época e tal. E aí despertou o empreendedorismo em mim e falei, então vamos montar a nossa própria editora, né? A gente montou uma editora que forneceu material didático para cursinhos aí Brasil afora. Essa editora depois virou também um curso online, né? Eu estava comentando até que antes da gente começar, né? Dá a impressão que o curso online sempre existiu.
Eu tô falando do ano de 2013, 14, não existia, né? A minha formação em cursinho era telepresencial, eram cursinhos por satélite, caríssima estrutura, poucas cidades e tal. Já não era o presencial, mas era uma estrutura cara, né? O cursinho, o meu na época era o LFG, eu lembro que tinha 400 cidades no Brasil, eram milhões e milhões de estrutura de transmissão e tal. E aí, 5 anos depois, em 13 e 14, eu fui proprietário, junto com meu sócio, do primeiro cursinho nosso, ainda na área de Direito, né? E nessa época, né, até um pouquinho antes disso, eu me mudei para Santa Catarina, quando eu passei no meu primeiro concurso que valia a pena ali e tal, me mudei para lá já empreendedor, já sócio da editora, me mudei para lá para terminar essa fase de estudos para a magistratura. E aí lá comecei a trabalhar com um juiz, com outro, era analista jurídico do tribunal lá em Santa Catarina, numa cidadezinha pequena, perto de Blumenau, chamada Presidente Getúlio. E aí teve um dia que a editora começou a ter números legais, e números, e eu trabalhava lá do meio-dia às 7, e madrugada era editora, manhã era editora. Empreendedor mesmo, hein? Isso aí é vida de empreendedor. Me mantinha com o trabalho ali, e a editora reinvestia. E aí, em determinado momento, a gente precisou fazer um site novo. E aí, um site novo, nosso site anterior, ele era um site daqueles prontos lá, né, que a gente assinava. E aí tava num volume legal, precisou fazer um site novo. E aí vieram dois orçamentos. Um de 2.000 e poucos reais e um de 80. E eu falei, o que tem diferente no de 80? No de 80, ele já estava oferecendo junto o serviço para, além de fazer o site, jogar as palavras-chave do nosso site lá para cima, estava oferecendo marketing, né, que eu não entendia nada na época. Aí eu falei, bom, eu trabalho fixo do meio-dia às 7, eu vou aprender a fazer isso. E aí eu comecei a aprender a comprar tráfego, a mexer com SEO, né, com os motores de busca do Google e tal. Nada a ver com a minha formação, estava estudando direito, estava trabalhando com direito também. E deu algum tempo, a editora começou a aumentar o faturamento, aumentar as vendas, basicamente com o que eu fazia. Então, naquela época, era uma editora de fundo de quintal, que tinha 900 mil seguidores lá no Facebook, e tudo que a gente lançava vendia pra caramba, e graças a esse marketing que eu aprendi a fazer para não pagar 80 mil num serviço lá que me ofereceram, né? Então, aí que eu mudei, da prova que eu mudei de área, né? Então, ainda continuo formado em Direito, pós-graduado em Direito, mas a partir desse momento eu comecei a estudar, a minha vida começou, mudou para a parte da minha vida que era ainda estudante, que buscava coisas novas, eu estudava marketing, né? Do meu jeito ali, nada oficial, assim, nada do ensino após, alguma coisa assim, mas fui estudando. Deu poucos meses, eu lembro que eu lá nessa cidadezinha eu casei, quando fui morar lá, eu e minha esposa casamos, ela chegou lá, ela é farmacêutica, bioquímica, ela já passou no concurso da prefeitura, então ela estava adorando a vida. Uma cidade pequena, a gente não usava de carro, eu ia trabalhar a pé, ela ia de bicicleta, e aí um dia eu falei, olha, tá crescendo lá, tal, e eu não quero mais ser juiz, e os dois concursados, que é uma coisa super, né, no Brasil, ainda que a gente tem algumas épocas que são mais difíceis, tal, é bom você ter um concurso ali, com né? certeza. Uma estabilidade, né? E tal. E daí eu olhei para ela e falei, temos que voltar para Curitiba, que eu tenho que assumir para valer lá a editora. E aí depois disso já desisti da carreira pública e comecei a pesquisar várias e várias coisas que me levaram a ter a Cultive hoje. Que legal. Você fala ali, né, que lá atrás você teve a necessidade, você precisou aprender marketing, né, porque, enfim, você na época não tinha o capital necessário até para investir, e aí foi atrás de conteúdo. E a gente tá falando de uma época, né, Cláudio, que o conteúdo ele não era tão acessível quanto é hoje, né? Não tem uma Cultive que tem hoje com vários cursos que você vai entrar, né, vai falar um pouquinho mais ali, mas que você vai consumir esse conteúdo gratuito. Era muito mais difícil, né, você ter acesso a isso. Então, enfim, imagina o quanto foi desafiador esse começo. Você hoje, né, faz aí 12 anos que você está no mercado da educação, né? Eu imagino que, além de toda a transformação que se tem, né, de 12 anos para cá, que a gente acha às vezes que muitas coisas estão aí disponíveis há muito tempo, mas quando a gente vê é algo muito recente, é porque as coisas estão acontecendo muito rápido, né? Enfim, o mercado da educação veio se transformando, então existem muitos desafios.
Queria saber de você, assim, você antes de começar a empreender lá com a editora, você já tinha uma noção do que era esse mercado da educação? Você já tinha atuado? E quais foram os principais desafios, assim, oportunidades que você enxergou nesse mercado? Antes desse primeiro momento com a editora, minha experiência era quase nula, mas não 100% inexistente, porque eu, sem saber, eu tinha essa pegada de empreendedor desde sempre. Então, assim, na época da faculdade, eu lembro que eu participei uma época do centro acadêmico, e daí eu ajudava eu não tinha essa participação política, até era da comunicação lá. Então, a pegada, assim, nos anos que o meu grupo lá estava coordenando o negócio, era essa pegada de quase ser uma segunda coordenação do curso. Não era o centro acadêmico político de brigar era faculdade particular, então de brigar para diminuir a mensalidade, não sei o que, nada. Nossa participação era organizar festa, organizar viagem, organizar simpósios, congressos. Então eu comecei a ter uma proximidade com a coordenação ali, né? E comecei a ficar amigo de professores, coordenadores. E aí eu acho que eu comecei ali a enxergar como que funcionava isso dentro da universidade, né? Mas as oportunidades, assim, que eu comecei a enxergar foram no momento seguinte, já depois da faculdade. E embora seja difícil empreender com educação, eu imagino que a maior brecha, assim, que a gente tem para entrar é exatamente a dificuldade. Por quê? O Brasil ainda é um país muito burocrático, especialmente na educação. Na educação é difícil a gente conseguir tirar as coisas do Estado, né? Então, um projeto que comece a caminhar, tal, já vem uma regulamentação em cima, né? Então, tem essa dificuldade. Porém, quando a gente consegue sair um pouco disso, abre um oceano azul, né? Para falar do livro famoso lá, né? Que os empreendedores gostam de estudar bastante. Porque, assim, a gente está acostumado com aquilo. Ensino formal, educação básica, não sei nem os nomes hoje, ensino infantil, fundamental, não é mais primeiro grau, segundo grau, né? É infantil, ensino médio, mudou, né? Mas é o fundamental, médio, né? E vai até a pós-graduação, doutorado e tal. E a gente estava, pela nossa cultura, a gente estava muito apegado a isso. Então, quando a gente olha e fala assim, poxa, tem uma profissão aqui, tem uma carreira ali, que se eu colocar na cabeça do usuário lá da Cultive, do nosso aluno, que é melhor ele estudar algumas outras coisas em muito menos tempo do que fazer um mestrado, um doutorado, né? Porque se ele não quiser dar aula, não quiser ser professor, não quiser alguma coisa que exija um diploma registrado no MEC lá, ele consegue, às vezes, evoluir mais. Então, a maior oportunidade está aí. É difícil você entrar na educação formal? Dificílimo. Grandes empresas, cada vez maiores, aí as maiores do mundo estão no Brasil até, mas nessa educação informal não é tão difícil entrar. E cada vez mais as pessoas estão entendendo que o caminho de muitas delas, estou falando de todos, né? Mas de muitas dessas pessoas, o caminho para crescer na vida, para melhorar a vida da família, é a educação informal. E aí é criatividade, né? Aí eu acho que a gente tá engatinhando ainda. Legal esse ponto que você trouxe de, poxa, já tinham vários, né, existem já vários players no mercado que estão consolidados, né? Vamos pegar, por exemplo, uma FGV da vida, né, que lançou seus produtos de forma virtual e tudo mais, e quando você foi desenvolver, né, a Cultive tal como ela é hoje, eu imagino que no início deva ter sido um desafio, né? Poxa, como que eu vou concorrer com esse pessoal? Poxa, vocês ainda lançaram um curso gratuito, né? Então, como que tudo isso aconteceu no início, sabe, Cláudio? Qual foi o principal desafio lá no começo? Que com certeza o receio das coisas não darem certo foi um deles, né? Mas assim, o que você conta assim para o pessoal que está nos assistindo dos primeiros desafios e como que vocês lidaram com isso? Eu vou até linkar isso com o que o Bruno estava falando na pergunta anterior, que ele falou, tem muito conteúdo gratuito já e tal. E tem tudo a ver com o que você me perguntou agora. Naquela época já tinha. Na verdade, não é que tinha muito conteúdo gratuito. Tudo já era gratuito, né? Se for pensar. Porque assim, eu contei que eu comecei com a editora e tal. Mas na editora, no começo da editora, eu basicamente escrevia tudo. Eu escrevia
6, 7, 8 matérias de direito, que eu era o escritor de direito daquelas matérias, além de todo o resto, né, nas nossas apostilas. Mas às vezes surgia um concurso top. Eu lembro que uma vez surgiu um concurso da Polícia Rodoviária Federal. Falou, nossa, isso aqui em uma semana vão ter dezenas de milhares de inscritos. Dá para vender muita apostila. E a gente tinha o material lá escrito, era só adaptar, só que tinha um porém. Tinham 3 matériazinhas lá que a gente não tinha, 2, química e física. Caía química e física. A gente não tinha material de química e física. E se eu fosse achar um professor, correr atrás daquilo, ia passar uma semana, e o nosso segredo na época era lançar o material antes que os outros. Legal. A gente lançava no dia do edital, essa foi a nossa pegada. A gente pegava, saiu o edital hoje. De manhã a gente olhava lá o diário oficial dos sites que anunciavam, saiu o edital hoje. A gente, até a hora do almoço, no máximo, até o meio-dia no máximo, a gente tava com aquilo ali publicado no nosso site, à venda, e tava escrito lá, ó, o envio será feito 1, 2 dias depois, né? E as outras não faziam isso. Parece que é uma coisa natural hoje ter esse tipo de pré-lançamento no negócio de concurso. Que é a fórmula do sucesso que eles falam Exatamente, hoje, né? foi a nossa. E depois, assim, as grandes da época, eram 2, 3 grandes produtoras de apostilas para concurso, todas começaram a fazer. As outras menores também. Mas no início a gente navegou sozinho nisso. Então saiu o edital, a gente tinha criado um modelo de divulgação, que tinha tudo a ver com o Facebook na época. Então a gente colocava o negócio para vender até meio-dia, publicava ali já depois da hora do almoço e impulsionava. Lembro que era sempre R$50. A gente impulsionava uma postagem falando, ó, saiu o concurso, Polícia Rodoviária Federal, salário tanto, precisa ter nível médio. Aí você compartilhe esse link aqui, você vai concorrer a 2 apostilas daqui a um mês. Colocava R$50, aquilo voava, assim. Vendia 100, 200, 300 no primeiro dia, assim. Era lindo de ver. Só que então saiu da Polícia Rodoviária Federal, né? Voltando aqui. E a gente não tinha química e física. Se eu fosse esperar contratar alguém para fazer ou comprar um material, sei lá, eu ia perder isso. Aí as outras maiores iam me engolir, né? Aí eu falei, não, vou escrever uma apostila de química. E eu nunca soube nada de química. Era péssimo. Assim, ruim mesmo, né? E física eu era só não lembrava nada. E assim, não tinha chat GPT, né? Passamos aqui essa observação. Exatamente. Mas aí eu reparei o quê? Eu me bati um pouco. Essa daí a gente colocou para vender dali 2 dias, eu passei 2 dias fazendo. Era uma apostila simples, 30 páginas ali, mais ou menos. Mas aí depois que terminou esse desafio, eu reparei que escrever apostila não era para especialista. Era para quem tinha a técnica de escrever apostila. Porque como que eu escrevia uma apostila? Eu pegava um livro, vamos falar de direito, que é a nossa área aqui. Um livro de direito penal, lá da parte geral, tem o quê? 500 páginas, um bom livro de doutrina. Um resumo daqueles que já dá para passar com folga numa prova de concurso, tem 150 páginas. Uma apostila tem 40, 50 páginas, né? Então, numa apostila, o que eu tinha que fazer? Eu pegava 3, 4 livrinhos desse de 150, que já são resumidos, fazia um roteiro com base no que tinha em todos eles, e aí ia reescrevendo aquilo ali, né? Ia reescrevendo, parafraseava aqui, pegava uma citação em outro livro e tal, e ia fazendo. E eu reparei que isso dava para fazer com qualquer coisa. No direito é mais difícil, mas nas exatas, a conta é a conta, o conceito é o conceito. Então, eu comecei a aprender a fazer. Por que isso tem a ver com a resposta que eu queria te dar agora? Porque depois, quando a gente foi fazer a Cultive, quando a gente foi lançar a Cultive, a primeira ideia, não era a Cultive ainda, a primeira ideia era um canal de YouTube que ensinasse as pessoas a estudar sozinhas. Por quê? Porque a gente, fazendo essas apostilas na época, o que eu reparava? Tudo, não tinha um tópico que eu precisava colocar, saía no edital, eu precisava colocar um tópico no material meu, tudo já estava no Google, tudo já estava no Google. Né? Hoje tá, mas na época já estava também. Tudo, não tinha uma coisa que eu pesquisasse que eu não achasse. Tudo já estava no YouTube também. Se eu quisesse assistir um vídeo sobre aquele tema, raramente eu assistia, porque era mais fácil ler, mais rápido, mas todos os vídeos estavam lá. Então, se uma pessoa pegasse um edital do concurso, podia ser para juiz federal, que era o mais top na época, que era o que eu almejava, inclusive. Você pegasse o edital de cabo a rabo e começasse a pesquisar no YouTube, você assistiria todas aquelas aulas. O que não tinha era a facilidade de estar tudo conforme o edital e tudo na garantia que está tudo atualizado.
certeza. Uma curadoria. Uma curadoria. Né? Então, o que a gente fazia fazendo material era só uma curadoria. O conteúdo, eu não pesquisava já bibliotecas, eu não chamava grandes professores, eu pesquisava na internet, eu sabia como pesquisar e eu colocava aquilo da forma como era vendável, né? Que era no limite do edital que a pessoa queria estudar. E aí, a primeira ideia, então, na hora de fazer a Cultive foi essa. Na hora de fazer o projeto inicial que deu origem à Cultive, foi isso. Vamos fazer um canal que vai sair o edital, porque eu queria vender livro nessa época, eu não queria nada além disso, eu tinha editor. Então, como começou a ficar concorrido, começou a ter muito e-book, caiu o valor, né? Então, qualquer um produzia um e-book, ter uma gráfica era mais difícil, fazer um e-book no PDF era mais fácil, né? Então, começou a ficar muito concorrido, começou a tornar inviável o negócio, então eu vou criar um diferencial. Então, eu vou fazer E os cursinhos não, os cursinhos ainda tinham o seu valor, né? Então, eu falei, eu vou criar um canal que quando sair o edital, eu vou ensinar o cara a assistir todas as aulas do edital dele sem precisar comprar um cursinho. Eu comecei pensando assim. E aí fomos desenhando o projeto da Cultive e tal, sempre na área do direito, primeiro exame da OAB e concurso público. E aí a gente falou, não, quer saber, vamos fazer bem feito. Vamos entregar conteúdo gratuito, mas vamos gravar tudo do zero, como os cursinhos pagos fazem, contratar os mesmos professores, a mesma plataforma, fazer tudo igual, só que a gente não vai cobrar do usuário. Daí tá, e vamos remunerar como? Eu não sei, eu sei que tem o pay-per-view lá, eu não era da tecnologia, eu não era formado em nenhuma área afim ali, eu não sabia, eu nem sabia que era uma startup. A gente fez uma startup sem usar o termo, a gente não sabia que era uma startup. A gente era totalmente do analógico, né, saindo de uma editora física, né, eu falei, eu não sei como que a gente vai remunerar, eu sei que o futebol lá na Rede Globo, eles ganham muito mais dinheiro entregando de graça para o Brasil inteiro do que no pay-per-view lá para os assinantes. Ganham dos dois jeitos, mas eu sei que o outro ganha mais. Então a gente vai fazer uma coisa, todo mundo vai ser aluno nosso e a gente vai descobrir como que a gente vai monetizar isso depois. Que legal. Olha, antes de passar a bola para o Bruno, achei bem interessante que naquele momento você chegou e falou assim, pô, não sei como que eu vou monetizar. Mas uma coisa que você sabia muito bem era a dor do cara que estava lá do outro lado. E você construiu tudo isso para entregar a melhor facilidade, né? Então eu acho que isso aí também, contribuiu para o sucesso, né? Então teve o desafio inicial ali de todas essas situações em torno do cenário que vocês estavam empreendendo, né, lá na editora, mas também muita oportunidade que vocês souberam avaliar e sempre muito atento ao timing. Eu acho que isso aí foi... A gente sempre fala do timing aqui, né? Sempre que a gente recebe investidor, a gente tem toca nesse ponto. Então, achei legal pontuar essa questão, porque às vezes as pessoas fazem o pensamento contrário, né? Pô, eu quero monetizar assim, assim, assim. Beleza, mas o que você quer resolver? Qual que é o problema? É legítimo, né? Você entrou na cabeça do teu usuário ou do teu consumidor, né? Da pessoa que está do outro lado? Pô, às vezes não. O cara só quer ganhar dinheiro. O caso de vocês foi o contrário. Vocês queriam resolver um problema, estava ali e sabia que de alguma maneira ia ser explorado porque vocês fizeram uma correlação com algo, né, uma outra área, né, enfim, entretenimento que já explorava comercialmente algum tipo de conteúdo. Então, achei boa essa sacada aí, Cláudio. A gestão focada no cliente, né? Você Total. entender a dor e a necessidade. Sabe uma outra coisa que me chama a atenção na tua trajetória, Cláudio? O como a cabeça do empreendedor, né? Você comentou, poxa, comecei ali com 30 e poucos, mas você já tinha, né, sem saber, essa questão da veia do empreendedor, né? Desde a época da faculdade e tal. E o que eu achei muito bacana é que você presta atenção em várias coisas que acontecem ao seu redor, né? Para você aplicar isso no teu negócio. Então, você deu até o exemplo do pay-per-view, né? Isso a gente vê, né, dos empreendedores que vêm aqui, os convidados, que realmente é isso, né? Não é algo super fechado no que ele está fazendo. Ele está sempre atento ao que está acontecendo em volta. E você, Kael, como você está no dia a dia atendendo startups ali no escritório, né? Você também deve ver muito isso, né? Dessa galera super atenta ao que está acontecendo em volta e como isso pode ser um diferencial, né? Isso, na verdade, eu também já li em alguns livros, como que você gera o pensamento criativo, né? E sempre está relacionado a você fazer conexões com áreas que são totalmente diferentes daquelas que você está inserido.
Então você se inspira em algo, por exemplo, da natureza, ou enfim, sendo bem assim, tentando criar algo bem distinto, né? Mas assim, outras áreas, como você mesmo falou, só que para isso você tem que estar atento, né? Com o radar ligado, eu achei bacana, né? E daí, lógico, né? A ferramenta tecnológica que te proporcionou também, né? Naquele momento, você fazer acontecer, né? Que eu acho que talvez esse seja o próximo ponto que a gente pode puxar aqui no nosso bate-papo, né, Bruno? Não, sim, de lá para cá, transformação tecnológica muito rápido, né? A partir daqui, a tendência é ser mais rápido ainda. A gente vê discussões aí, né, dos limites à inteligência artificial, então desacelera, não acelera, né? É o medo do chat GPT, vai impactar na educação, vai transformar o mercado de trabalho, né? Então, eu queria que você, na tua visão, Cláudio, que você vê, assim, tudo que você já viu de transformação, o que você acha que é o futuro da educação, né? Vendo tudo isso que está acontecendo de transformação, e qual que seria o papel, por exemplo, da Cultive, né? Empresas como a Cultive, nesse mercado, né? Nessa transformação. Esse é um desafio muito grande, né? Porque até um desafio pessoal, porque eu estava comentando antes, né? Que eu vim do direito, vim de uma carreira que estava se desenhando totalmente formal, né? E tradicional, né? Também. Né? Concurso público, Hoje as pessoas me veem que olha de fora, ele é empreendedor na área de educação, né? Mas já não é o que acontece, na verdade, e já faz alguns anos, né? E só hoje que eu estou conseguindo entender isso melhor. Desde sempre, talvez, mas pelo menos nos últimos 5 anos, a Cultive já não é nenhuma empresa primordialmente uma edtech, uma empresa de educação. É muito mais tech do que ed, entendeu? Olha só, certeza. Então, assim, o que eu tenho que saber hoje é muito mais, né? Claro que a gente fala sobre educação, futura educação, mas normalmente o meu dia a dia hoje é muito mais ligado à tecnologia do que à educação, né? Então, o nosso desafio, desde do básico, que todo mundo tem a curiosidade, saber como a Cultive monetiza, etc, tá muito mais ligado hoje a entender de tecnologia do que entender de educação, né? Então, os nossos parceiros atuais, as reuniões que eu faço hoje em dia, 100% delas, não vou exagerar, 90% delas são com empresas de ciência de dados, Olha só. e parceiros nessas áreas também. Então, são coisas que não tem como deslinkar mais a educação na tecnologia. A educação tradicional, tranquilo, né? Tá ali no lugarzinho dela e tal, usando cada vez mais tecnologia, mas ela tem aquele lugar, a sala de aula e tal. Uma edtech que queira se manter no mercado, ela tem que entender desde sempre, assim, que quem tá começando agora no edtech, que o foco é total na tecnologia, assim, né? O que a gente faz lá na Cultive, produzir curso, todo mundo que quiser produz, né? Exato. Você compra equipamento, monta estúdio, aluga um estúdio, contrata o professor, aprende a dar aula, isso daí é o de menos. Agora, o difícil é a gente saber como que a gente vai monetizar, como que a gente vai tratar os dados para conseguir reter mais usuário, como a gente vai conseguir trazer mais usuário com custo menor, né? Então, é isso. E a gente aprendeu isso muito cedo. Quando a gente lançou a Cultive, né? Como eu estava falando na minha resposta anterior ali, a gente contratou os professores, pagou a aula, contratou a plataforma que os outros cursinhos contratavam, pagou aquela plataforma igualzinho, fez tudo igual um cursinho normal, só não cobrou do usuário, né? Só que o que aconteceu? Deu 2 semanas, e foram exatamente 2 semanas, a plataforma parou de funcionar. Porque a gente tinha 20 mil alunos em 2 semanas, entendeu? 20 mil alunos em 2 semanas. E aí já não funcionava. E a gente não tinha nenhum profissional de tecnologia dentro da Cultive. Certo. Tinha um design que entrou na editora para desenhar capa de livro e tal. Aí se formou, começou a gostar um pouquinho de tecnologia. Então ele deu uma arrumada lá na plataforma inicial lá e tal. E aí ele que me alertou, falou assim, a gente não vai dar conta disso aqui. Isso aqui precisa de uma plataforma própria. Aí que entrou uma pessoa-chave na Cultive, já lá no 2º mês, que desenvolveu a primeira versão da plataforma. Hoje a gente já tá na 4ª, 5ª versão, nem sei mais. Olha só. E a partir daí que a gente começou a nosso dia a dia ser muito mais... Gravar aula funcionava no automático. O dia a dia foi plataforma nova, mudar o servidor, trazer uma tecnologia nova do aplicativo, isso aqui não comunica. Eu falei, mas como assim? Deu 1 ano, não, já é velho, já tá fazendo de novo. Pra ter uma ideia, a equipe da Cultive só cresceu nos últimos anos
E é muito raro a gente ver uma novidade grande dentro da nossa plataforma, assim. Agora a gente vai conseguir, através de parcerias, assim, até dar uma aumentada nessa velocidade para inovar a parte de tecnologia que fica visível para o usuário. Porque só no nosso ambiente hoje, que são quase 4 milhões de alunos, só para mexer com o que tem de divergência na tecnologia, problema no banco de dados, não sei o quê, já é o maior trabalho nosso, é esse. Sim. A atualização dessa tecnologia, né, que a gente Demais. falou também muito com o Murilo, né? No episódio Exato. passado, referente a essa dificuldade que se tem Quer de ver? empreender. O que todo mundo fala, e a gente sempre escutou isso desde os primeiros encontros nossos, assim, das primeiras exposições a Cultive fora do nosso meio ali, que lembro que foi um capital empreendedor do Sebrae, um projeto do Sebrae que eles selecionam e tal. Cultive, eu entrei, foi o primeiro evento que eu participei fora, assim, a gente tinha lá 100 e poucos mil usuários. Eu não sabia nada das palavras que o pessoal estava falando ali, eu não sabia que era um pitch, não sabia nada desse mundo, assim. Faz pouco tempo, faz 5 anos isso. E eu lembro que eu cheguei lá, a gente foi selecionado lá no Capital Empreendedor do Sebrae, acho que eram umas 25, 30 empresas do Paraná, que dali iam sair 5 para ir para a final em São Paulo, para uma rodada lá com os principais fundos do Brasil e tal. E eu cheguei e comecei a ouvir o pessoal fazendo perguntas. Era uma semana tendo palestras com fundos, com escritórios de advocacia que tinham Intermediava a operação. tudo isso daí. E eu tava lá aprendendo, tava ali quietinho, vendo, tal, participava das dinâmicas ali, mas eu não sabia nem as palavras ali que eles usavam. Hoje que eu devo ter soltado algumas aqui ao natural, eu não sabia, né? Eu mal sabia que era uma startup na época. Mas a gente foi classificado, foi lá para São Paulo, no final foram 4 daqui, porque um acabou não podendo ir. E foi super legal lá, e daí a gente começou a aparecer nesse meio, e eu comecei a entender um pouco mais do que é esse mundo da tecnologia, do empreendedorismo ligado à tecnologia, né? Eu fazia sem saber, mas aí eu comecei a entender. Tipo, na teoria não estava muito ligado aos termos, mas obviamente que na prática era o que você fazia, né? É que isso, para mim, tem um valor enorme, que é ser algo legítimo, né? Autêntico. Então você não cria a tua apresentação com base numa fórmula de pitch que roda o mundo inteiro, do iCombinator, sei lá, né? Não, você está apresentando teu projeto. É aquilo que você acredita e que você respira todo dia, né? E, Caio, até, desculpa, eu entrei nesse assunto lá do Sebrae para contar que, então, a gente chegou lá, eu fiz um pitch lá, tinha que apresentar, e já tinham várias pessoas que até hoje, assim, eu converso, que participam de grandes fundos, tal, pessoas que são referências, assim. O Sebrae sempre tem uma estrutura legal para trazer os principais, né, para esse tipo de evento. E aí todos eles falavam para mim, o que você tem aí é o petróleo do futuro, você mexe com dados, tal. E eu tô 5 anos ouvindo isso, o petróleo do futuro, porque, né, o que a Cultive faz na prática, a dor que a gente resolveu do usuário, do aluno, é tirar o custo dos cursos de qualidade, né? Então, por exemplo, um aluno de inglês nosso tem um professor top, se não é o melhor, é um dos melhores do Brasil, 250 aulas, 450 aulas, porque tem mais um curso agora também gratuito lá, de graça. Um curso que seria 5, 10 mil reais é de graça. Então, a gente resolveu a dor ali. A gente tem que melhorar o conteúdo, a gente tem que diversificar, mas assim, não tem... A dor das pessoas na época, até eu não falei isso quando introduzi, era naquela época que a gente tinha a dor do nosso lado, empresário, de canibalismo de mercado, de concorrência e tal. Do lado das pessoas, tô falando de 2013 para 2014, quando eu comecei a ter a ideia da Cultive, era a época que começou a ter 10 milhões de desempregados, 12 milhões. Foi quando a gente bateu os 10 milhões a primeira vez. Então, com o projeto ali, de curso gratuito, a gente resolve a dor deles. Mas a dor do lado empresa, o que a gente entrega para o mercado, o que a gente entrega para os parceiros e para a própria Cultive. Isso daí a solução nossa foi essa máquina de geração de leads, né? Então, a gente gerou até hoje 4 mil leads, né? Tem 4 mil contatos e a partir do momento que a pessoa deixa o contato, ela é um lead. Mas a partir do momento que ela começa a interagir com os cursos, ela está qualificando demais o lead, né? Com certeza. Então, ele deixou o contato dele, ele é um lead. Ele se cadastrou no nosso curso da OAB, a gente tem uma informação essencial, que nos próximos 3 meses, acho que ainda são 3 meses que estuda para a OAB,
Nos próximos 3 meses, a vida daquele cara é a OAB. Então, a gente está com esse dado, com essa informação da vida daquela pessoa e podendo se comunicar com ela pela LGPD, tudo. Com certeza. Então, a gente tá... esse é o negócio que a gente resolveu, né? E aí, desde quando eu não sabia disso ainda, me falava, vocês têm o petróleo do futuro, tal, não sei o quê. E beleza, acreditei nisso, acredito. Mas até hoje eu não sei o que fazer direito com isso, né? Porque a gente agora está nessa outra fase de transformação. A Cultive hoje se paga, a Cultive hoje gera renda, emprega pessoas, mas eu sei que a gente não tem 1% do faturamento que devia ter. Porque a gente ainda não sabe o que fazer com os dados. Como eu estava falando, todas as minhas reuniões hoje são com pessoas, profissionais de dados. O que a gente faz com isso? Como que a gente faz ofertas, né? Eu não sou vendedor, nunca soube vender, eu soube criar algumas soluções, né? Então, eu tô aprendendo isso agora e tem tudo a ver com tecnologia, Então, cada uma dessas novas... Cada vez que muda, como agora parece que vai mudar um pouco por causa do ChatGPT, da inteligência artificial, cada vez que muda eu fico feliz. Falei assim, lá eu ainda não consegui extrair tudo que dava. Se o mercado vai dar uma guinada tão grande agora, e agora eu já tô entendendo disso desde a chegada, eu acho que a gente vai se dar melhor na próxima fase. Fantástico. Mais um mar de oportunidades. Legal. E, Cláudio, você comentou bastante sobre das carências do mercado, né, das pessoas que buscam o conhecimento e também de empresas, parceiros seus aí que você também consegue, de alguma maneira, transformar, né, atingir. Tem algum case legal, assim, que vocês vivenciaram, que você possa compartilhar aqui, né, seja de uma pessoa que fez um curso e ficou, assim, teve um resultado bacana, ou uma empresa que vocês atenderam também, que acabou havendo uma transformação? Legal, eu vou falar um de cada lado. Boa. Os cases das pessoas, assim, é até difícil, assim, porque a gente recebe todo dia as dezenas, assim, as dezenas. Que legal. A Cultive... Eu já estive representando a Cultive em todas as grandes TVs aí, tipo, já foi Globo, SBT, Bandeirantes, Record, saímos em todos os jornais, assim. Teve uma época que a gente estava dando mais atenção para assessoria de imprensa. Então, cada vez que a gente lançava um curso, alguma coisa, curso gratuito para o Enem, 600 aulas. Não tem quem não vá publicar, Nossa. Entendeu? Então, a assessoria de imprensa dava uma vazão para aquilo ali e todo mundo entrevistava. Passava a tarde dando entrevista para a rádio, falei ao vivo uma vez num jornal nacional, esse é o que mais me marcou do jornal da TV da Igreja Adventista, que não lembro o nome, a TV Novo Tempo, Nova Era, não lembro agora. E, tipo, era um jornal nacional, como o da Globo, assim, e eu tava dentro do estúdio da Cultive falando ao vivo com eles lá no meio da pandemia. Então, por que eu tô falando tudo isso? A gente saía em muitos lugares e assim, eu tô falando dos grandes, mas assim, eram dezenas e dezenas por dia. Ainda são, é que a gente dá uma segurada na assessoria de imprensa, mas vai voltar. Quando voltar, que eles fazem um release semanal, é toda hora. E teve um dia que me marcou muito, que a gente saiu 2 vezes na Globo.com, no mesmo dia. Nossa. No mesmo dia. Um na revista Galileu e o outro no Tecnologia, lá, esqueci como que é o nome, o Tech Tudo. Tech Tudo, Daí o Tech Tudo tava na capa da Globo.com, a matéria. Nossa. Então, assim, o que a gente pensa disso, né? Nossa, esse dia bombou a Cultive. Quando a gente vai lá olhar o resultado de usuários chegando, foi legal, deu um resultadozinho, saiu já em todos os jornais, tudo que você imaginar, a gente já teve publicação nossa. Dá um resultado legal, mas não se compara, e eu não estou exagerando, mas não se compara assim nem de perto aos próprios usuários falando da Cultive. Então, assim, o nosso tráfego, a maioria do nosso público é orgânico, né? 99% até hoje veio orgânico. E por quê? Porque sempre tem 30, 40, 50 pessoas publicando a gente em rede social, todo dia. Em todas elas. Então, todas as vezes que deu boom na Cultive, assim, teve 2 oportunidades que chegou a cair servidor, assim, que era uma coisa absurda. E olha que incrível, as 2 foram no domingo, que era um dia de menor resultado. Uma foi uma publicação de uma menina no Twitter, uma menina com 200 seguidores lá, só que viralizou por algum motivo, deu um domingo à tarde. Quando eu olhei a primeira vez, tinha 21 mil compartilhamentos. Nossa. Lá. Dela contando, assim, a história dela fazendo aula gratuita, entendeu? Olha que Por isso que eu trouxe isso nessa resposta Prova agora, social, entendeu? Né? E a outra foi no TikTok. Essa do TikTok foi horrível, por um lado, porque foi o dia que eu tava fazendo uma reunião mais importante que eu tinha feito até então. E quando eu saí da reunião, eu descobri que a Cultive tava fora do ar. Aquelas pessoas que estavam na reunião
que deu um pico, assim, que era coisa de 8, 10 vezes o que a gente tava Nossa. esperando. Foi uma publicação de uma menina no TikTok, lá quando o TikTok começou a bombar. Falando também que ela fazia aula de inglês e tal. Então, assim, aqui que eu queria chegar. Embora a gente saia na grande mídia, o nosso público vem das publicações diárias das pessoas contando a experiência dela na Cultive. Que legal. Olha, que E aí, se eu fantástico. puder destacar uma, que daí não foi dessa forma, foi que enviou um vídeo, assim, foi um rapaz contando que mudou a vida dele lá dentro da empresa dele, porque ele começou a falar inglês. E aí, o que foi legal nessa? Ele mandou um vídeo falando isso, eu não lembro nem se ele mandou um vídeo pro professor ou direto pra nós, então ele mandou um vídeo falando isso, uns 2, 3 minutos, assim, bem legal o depoimento, e daí ele mandou um outro vídeo falando a mesma coisa em inglês. Olha, que Foi fantástico. muito legal, foi Tipo, muito mostrando na top. prática Foi ali, muito né? legal. Cara, que Cara, que fantástico. animal. E como empresa, sem falar o nome, né? Sim. Teve um dia que, essa reunião famosa aí, né? Eu tenho um sócio, o Caio teve a oportunidade de conhecer, o Emir, e ele é muito bom de relacionamento. Então, assim, se por um lado a gente tá lá no dia a dia, mais digital, busca as pessoas no LinkedIn e tal, ele conhece as pessoas numa feira de negócio, alguma coisa, e quer tomar um café, leva a jantar e tal. E numa dessas ele conheceu alguém que tem um cargo legal, assim, dentro de um banco desses gigantescos aí, né? E aí falou da Cultive e tal. Resumindo, 2, 3 dias depois, eu tava virtualmente numa mesa virtual, né? Numa reunião com o vice-presidente do banco. Nossa. O vice-presidente do banco e toda a diretoria que estava implementando um banco digital dentro desse banco. Cara. Olha, Vou que citar nomes. fantástico. E aí, saímos daquela reunião com a missão de descobrir o que a gente podia fazer em conjunto, né? E aí, né, teve um resultado fantástico, eu acho. Não vou arriscar, porque eu acho que eu não posso falar número, né? Esse contrato específico acabou no ano passado, né? Porque eles mudaram a estratégia ali. Mas foram dezenas de milhares de contas que a gente conseguiu abrir nesse banco para os nossos usuários. Que Olha, animal. que bacana. Através de uma solução que a gente criou ali na Cultive. Sim. Cláudio, eu acho que você comentou muito sobre o ativo, né? Quando você falou usuários, eu vejo que são um dos maiores ativos que vocês têm enquanto empresa, né? Além, obviamente, de todo o conteúdo que vocês produzem. Por várias vezes você comentou ali sobre o modelo de vocês, né? Que ele é um modelo gratuito, né? O aluno que vai lá, ele não paga, né, para assistir o curso. Como que funciona? Como que você equilibra? Porque alguém paga. Como que funciona esse modelo de negócio de vocês? Como eu comentei antes, no começo a gente não fazia muita ideia. Para não Sim, falar mas- que a gente não sabia nada, eu lembro que eu peguei umas tabelas na Globo.com, no UOL e no Terra. Eles tinham uma tabela lá de quanto custava para colocar um banner em cada área. Eu olhei, na área de educação custa tanto. Fiz uma continha, falei assim, fechou. A gente vai chegar aqui 3 meses, aí estamos aposentados, vende a Cultive, porque eu acho que a gente vai ter um movimento muito top. A gente vai vender esses espaços aqui de publicidade e fechou. A minha ideia inicial era essa, né? Mas a gente tá falando de uma época que até o Google AdSense, né, que é o que imprime, ele ainda 7, 8 anos atrás, ele não é como é hoje, ainda era mais difícil você conseguir resultado ali dentro. Então, o que a gente fez? A gente lançou os primeiros cursos e colocou banner, espalhou banner pelo site, falou só para deixar marcado o lugar, porque ele tem que vender isso porta a porta, né? E aí tinha até uma pessoa na época que a gente trouxe para isso e não deu certo. Mas ficou ali, aí começou, não é de cara que monetiza, né? Tem que ter alguns requisitos mínimos, mas deu um mês começou a dar ali um resultado pequeno, daí foi melhorando. Aí isso chama mídia programática, né? Essa mídia impressa dentro de site. E aí começou a aparecer outras empresas parceiras do Google a nos procurar, deixa a gente cuidar disso para vocês, que vai melhorar e tal. A gente foi testando uma, testando outra, foi melhorando. Mas a gente sempre estava tentando descobrir um modelo porque isso daí não ia ser suficiente para monetizar a Cultive, né? A monetização do YouTube, que a gente tem um canal no YouTube também, com hoje 500 mil seguidores, uma coisa assim. É grande, mas é pequeno, tinha que ser muito maior, a gente vai arrumar isso em breve aí. E a plataforma hoje com 4 milhões ali, beleza, já dá para pagar as contas com mídia programática, mas na época, com menos que isso não dava, ainda mais para sustentar o crescimento. E a gente foi testando muita coisa, a gente foi testando desde produto físico,
uma linha de cadernos e coisas da Cultive, que tinha um terceiro que era nosso parceiro, não deu certo. A gente falou, não tem como, todo mundo fez cursinho nosso, vamos comprar o nosso livro, nosso planner de estudo lá, não sei o que lá. Não dava certo, porque o frete era muito caro. Então, assim, o frete era mais caro do que... O produto efetivamente, o produto. né? Hoje melhorou isso, mas estou falando de 3, 4 anos atrás, Sim. não deu certo. Hoje já tem outras formas de entrega legais, que são mais legais, mais baratas, né? Mas aconteceu dessa forma, a gente foi testando muita coisa e o que deu certo foi realmente a gente aprender a usar os dados, como essa parceria que eu citei com o banco, né? Então, o que a gente fez nessa época? A gente precisava abrir conta lá para ser remunerado, né? Nós usuários tinham que abrir conta lá. E só tinha curso gratuito na Cultive. Então, a gente criou uma área onde os nossos usuários continuariam a ter tudo gratuito, tudo. Só que se alguém quisesse umas ferramentas a mais, um caderno virtual, era um caderno virtual, e-books complementares, então uma linha de e-books complementares, porque os e-books do curso também são gratuitos, né? Então, e certificado, é tudo gratuito, né? Então, é material didático, curso, tudo gratuito. Certificado também. Então, essas ferramentas pequenas a mais e uns e-books complementares, a gente colocou dentro de um pacote lá que o usuário pagaria R$ 9,90 por mês e poderia ter acesso a isso. E destacando que o principal disso era ajudar o projeto da Cultive a crescer. Legal, né? Até voltando, dando um passo atrás, a gente criou isso sem preço. Isso era só para quem era correntista do banco. Então, quem abrisse conta no banco ia ter acesso a isso. Algumas pessoas foram lá abrindo, só que tinha muita gente reclamando, queria ter essas coisas de vocês, mas eu não vou abrir conta num banco. Abrir conta no banco, por mais que seja gratuito, é chato. Daí a gente falou, então a gente vai fazer 2 coisas agora. Você pode ou pagar R$ 9,90 por mês, ou você pode abrir a conta no banco e ganhar isso por um mês. O que aconteceu? Estourou a quantidade de contas abertas, né? Porque daí começou a ter valor, né? A gente começou, e aí a gente sem querer na época, né? Porque a gente não estava pensando nisso, foi sem querer mesmo, criou uma fonte de renda que hoje é a nossa segunda. Que assim, a gente continua mantendo tudo gratuito, mas tem essas ferramentas aí, que são poucas ferramentas ali, que não precisa, na verdade, e a gente até sabe, que por pesquisa que a gente já fez, que a maioria dos usuários não usam as ferramentas. Eles assinam aquilo ali porque eles querem retribuir a Cultive de alguma forma. Olha que bacana. Querem retribuir de alguma forma. Nesse meio, antes disso, a gente fez algumas vaquinhas para lançar curso novo, dava um baita resultado também. Vai ter um curso novo de inglês, a galera vinha e fazia um monte de doação lá, sem ter retorno específico. Por exemplo, você vai doar, mas o curso vai ser para todo mundo. Se você não vai doar, o curso vai ser para você e para todo mundo do mesmo jeito. Mesmo assim havia... Porque o pessoal via valor. Via valor. Então, a maioria hoje que participa desse plano pago inicial nosso é por isso, foi mais para ajudar. Só que daí evoluiu. Hoje a gente tem também planos com pós-graduação, daí participando do estudo formal. A gente criou uma outra marca chamada Pós-Cultive. Aí na Pós-Cultive tem cursos de pós-graduação, de MBA, com essa nossa expertise em saber fazer muito com pouco, né? Então a gente tem cursos lá que o usuário... posso estar enganado, assim, eu sei que o preço do curso, não é o preço do curso, é o preço do pacote da Cultive, que dá direito a um curso de pós-graduação é R$ 397. Ou R$ 970, ele pode fazer quantas pós-graduações ele quiser no ano. Que bacana. Né? Mas eu sei que tem os descontos, então assim, tem vezes que chega a R$ 300 o curso de pós-graduação. Então a gente tem o que hoje? Além da mídia programática, os banners, as parcerias e essa nossa área paga, que na verdade não tem nenhum curso pago. O que tem na verdade é que, além de ter essas ferramentas, quem paga esse valor de 397 por ano, tem direito aí na nossa outra marca, que é a Pós-Cultive, e acessar um curso que lá é vendido por mais de R$ 1.000. Né? Então, ali, quem está nesse nosso pacote, a gente entrega nesse valor. Olha... Muita informação, muito insight legal e assim, poder ouvir a tua história, a história da Cultive, Cláudia, é muito bacana. A gente tem sorte de todos os nossos convidados trazerem projetos inspiradores aqui, né? E em especial para quem está nos assistindo, que é aquele público que quer aprender mais, que quer empreender, né? E assim... Se deixasse, né, sorte que aqui foi água e a gente acabou a garrafa de água porque o papo tá bom. Se fosse um vinho ou algo assim, ia muito mais longe, né, Cláudio? Então, para fechar com chave de ouro aqui o nosso episódio,
que tal você deixar para quem está nos assistindo aquela dica de ouro de quem ralou muito, de quem não foi aventureiro, né? De quem empreendeu com bagagem, com seriedade, né? Acho que seria legal você fechar com um chave de ouro aí para quem está nos assistindo com essa dica. Legal. Quer que eu olhe para lá? Ou... Você que Tranquilo. manda, você que manda. Então eu vou aqui olhando para vocês mesmo. Queria deixar a mesma dica que eu deixei uma semana atrás. Eu participei de uma semana de palestras numa faculdade de administração da Estácio, em Ribeirão Preto, virtualmente, né? A professora lá me convidou para mais ou menos fazer o que a gente está fazendo aqui, contar a história. E ouvi dos alunos dela ali, eram cerca de 40 alunos, na fase de projeto, ouvir os projetos dos grupos e ajudar eles, comentar alguma coisa. Então eu queria falar a mesma coisa, né? Como você não ser um aventureiro, como você conseguir ter uma grande ideia na sua vida e depois levar aquela ideia para frente, né? Foi o que eu falei para esses meninos lá, meninos e meninas que estavam lá, que tinham muitos projetos legais. Falei, alguns vão dar certo, sei lá, 10%, 15%, vão virar menos, talvez. Mas outros são legais, mas não vão dar certo. Outros não são tão legais assim. Mas, assim, até nesse, assim, que tá viajando um pouco, até pela pouca experiência, né? Daquilo ali dá para tirar alguma coisa, né? A minha construção, eu falei alguma coisa aqui para vocês, mas o que eu faço hoje na Cultive veio de vários e vários projetos, não só profissionais, veio de, como eu falei, do centro acadêmico lá. Eu tava falando agora da monetização da Cultive, né? A Cultive, embora hoje faça muita coisa, a maior rentabilidade, a nossa maior fonte de receita hoje é a mídia programática. É a impressão de propaganda lá, né? Inclusive é o que a gente vai trabalhar até daqui a um tempo, usando mais da tecnologia de dados e tal. Então, assim, e como que veio isso, né? Eu falei da época da faculdade, mas veio antes. Quando eu tinha lá na minha fase de adolescência, eu participei de uma equipe de gincana. Isso eu contei para eles lá, né? Por isso que eu tô repetindo aqui, para esse grupo de jovens da faculdade semana passada. Então, eu participei de uma equipe de gincana, quando eu era adolescente, que tinha que ter dinheiro. Aqui em Curitiba tinha essas equipes de gincana pela cidade aí, que... Coisa loucura, assim, né? Não era coisa de criança, era coisa de até coisa de madrugada, carro correndo pra lá e pra cá, e durava semana, assim. E eu participei de uma, tinha que ter renda, né? E aí foi a primeira vez que eu falei, vou tentar fazer um site aqui, pra gente mostrar a nossa equipe, todas tinham. Daí, nessa época, eu vi que o submarino.com, na época, tinha um negócio de afiliados. Igual tem hoje, a maioria tem, mas naquela época eles tinham. Tô falando de 1998, 99, eu acho. Sim. 2000 no máximo. E aí, além de fazer o site, eu descobri isso. Eu falei, vou colocar os banners do Submarino no site. E eles davam 8% para quem vendesse livro, 4% para quem comprasse eletrodoméstico lá. E daí eu espalhei só para o pessoal da equipe, que eram 200. Falei, cara, tudo que vocês forem comprar em casa, compra lá no site. Com certeza. Porque a gente vai fomentar, a gente vai conseguir patrocinar a nossa própria equipe. Então, a mãe vai comprar uma geladeira, compre lá e tal. Então, isso eu aprendi lá. Deu mais ou menos certo e tal, mas aprendi lá. Usei isso no site do centro acadêmico depois, 3, 4 anos depois da faculdade. Depois eu fui fazer isso na Cultive lá, só para deixar ali. E hoje a maior fonte de receita da Cultive é a mídia programática. Hoje, a nossa mídia programática está com uma empresa chamada Freestar, lá dos Estados Unidos, que é a maior do mundo nisso. Aceitam pouquíssimas empresas, assim, só as maiores empresas de mídia. E a Cultive chegou lá, eu nem preciso mexer nisso mais, mas eu consegui entregar a Cultive para essa empresa aí, fazendo meio que sozinho o que eu aprendi fazendo gincana antes. Então, queria deixar isso, o que eu falei lá para os meninos poxa, o teu projeto de faculdade, o teu projeto de criança, o teu sonho de criança, às vezes não tem nada a ver com o que você faz hoje. Mas vai dando a cara, leva aquilo a sério, faz o melhor que você puder dentro daquilo, que com certeza isso vai dar retorno em algum momento na sua vida. Nossa, fantástico. Muito bom. Eu concordo. Eu sou admirador desse lema aí. E tudo se aproveita, né, Cláudio? Tudo se aproveita. Às vezes a gente não dá tanto valor para um detalhe. Só que se você souber fazer aqueles links, as conexões e utilizar isso para desenvolver, né, de forma crítica o teu projeto, não tenho dúvida que algo vai ser aproveitado positivamente, né? Ou negativamente no sentido de que, putz, já fiz isso aqui, é melhor não tentar de novo, pelo menos desse modo, né? Porque aí insistir no erro também não dá.
Mas assim, aproveitar, né, a tua experiência, pô, é fenomenal. Isso é criatividade, né? Pensamento crítico, pessoal. Então, Cláudio, chegamos aqui ao final. Muito obrigado pela tua presença. Bruno, brigadão aqui por intermediar também esse bate-papo. E a gente tenta sempre extrair em conjunto, né, o máximo que a gente pode dos nossos convidados. Ficamos por aqui. Vamos deixar no link do episódio, na descrição do episódio, os contatos do Cláudio, o link também da Cultive para que vocês possam acessar, utilizar a plataforma. Hoje eu mesmo vou correr lá e vou dar uma olhadinha. E é isso, pessoal. Sigam a Cultive, sigam o Cláudio aí nas redes sociais. Fica o contato dele também para quem quiser conversar, trocar ideia. E também sigam o nosso canal, deixem o like, compartilhem com os colegas aí que também buscam conteúdo especializado e sério, como a gente tem construído aqui no nosso canal. Né, Bruno? É isso aí. Bom, brigadão, né, Cláudio? Obrigado mais uma vez Sempre um pelo prazer. convite. Estou à disposição e convido vocês a estudar um pouquinho na Cultive lá. Boa. Ficou a dica aí, pessoal. Tudo de bom e até o próximo episódio.